Colossenses, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 15 de Colossenses. Dois, 6 ao 15, aqueles que puderem se colocar de pé. Eu sei que sentado você também tem reverência, mas se for possível se colocar de pé. Eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada, Colossenses 2, do 6 ao 15. Colossenses 2, do 6 ao 15, a palavra diz: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua vã filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-os na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Palavra do Senhor. Pai amado, Pai querido, te agradeço por essa noite festiva, te agradeço porque há 64 anos atrás o Senhor levantou servos teus, homens e mulheres, para trabalhar na implantação dessa igreja. Tenho certeza que eles não imaginavam que aquilo que está escrito em Efésios 3, 20 e 21 viria a se cumprir, porque o Senhor fez infinitamente mais do que eles pediam ou pensavam, ó Pai. Nós temos visto o fruto do que essa igreja tem produzido para o Teu reino. E nessa noite eu te peço, usa-me como arauto Teu, como atalaia Teu, como ministro do Evangelho, para falar ao coração desses irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados irmãos. Eu sempre gosto de contextualizar um pouco o texto que nós estamos lendo antes de tirar algumas aplicações. Nós estamos lendo uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta à igreja em Colossos. E é interessante você saber que o apóstolo estava preso quando ele escreve essa carta. Na própria carta traz informações que nos deixam a certeza de que Paulo estava preso. No capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre suas algemas, e no versículo 10 ele diz que estava com Aristarco, companheiro dele, preso naquele lugar. Você não sabe o motivo, o apóstolo Paulo estava preso por não negar a sua fé em Cristo. Ele estava sendo falsamente acusado de fazer motins públicos por conta da sua fé em Cristo. Mas o apóstolo Paulo em momento algum negou a sua fé em Cristo. Paulo escreve com o propósito de ensinar aquela igreja e de proteger aquela igreja dos falsos ensinos. Aquela igreja ela estava em volta de uma sociedade onde existiam muitos falsos ensinos que poderiam entrar dentro daquela igreja. Mas é interessante você saber também, meus irmãos, que quem começou o trabalho naquela igreja foi um homem chamado Epáfras, um ministro do Evangelho. Paulo cita o nome dele 3 vezes. No começo da carta, no capítulo 1, versículo 7, Paulo fala sobre o trabalho de Epáfras. No capítulo 4, versículo 12 e 13, Paulo novamente fala do trabalho deste homem. O fato é, Deus havia abençoado a igreja em Colossos, não só com a supervisão do apóstolo Paulo, mas existia ali um ministro do Evangelho chamado Epáfras, que trabalhou para o crescimento daquela igreja. E dentro de tudo isso, meus irmãos, nós, a igreja de vocês, a igreja cristã, a igreja atual, ela precisa refletir nas verdades que nós iremos refletir nessa noite. Ou será que nós não estamos vivendo em uma sociedade
que tenta o tempo todo, insiste em corromper a fé cristã? Ou será que o nosso desejo como povo de Deus não é sempre estar firme, longe de falsos ensinos e crescendo na palavra do Senhor? Ou será que Deus também não colocou nessa igreja um Epáfras, um ministro do Evangelho fiel a Ele e leal à igreja para trabalhar no crescimento dessa obra? Dentro de tudo isso, meus irmãos, esse texto vai falar muito ao nosso coração. No versículo 6 e 7, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela igreja precisava continuar firme naquilo que eles haviam recebido. É interessante que no texto anterior, Paulo diz que estava batalhando por eles. Paulo estava batalhando no ensino e na oração por aqueles irmãos. Mas agora no versículo 6 e 7, ele vai trazer a responsabilidade para os irmãos. Ele vai dizer que cada crente, cada cristão, cada filho de Deus que verdadeiramente se converteu, tem uma responsabilidade nessa obra. Paulo diz: assim como vocês receberam Cristo Jesus. Todo aquele que é cristão um dia ouviu a mensagem do Evangelho através de um servo, de uma serva do Senhor. Entendeu que era um pecador, se arrependeu das suas falhas e começou a seguir a fé em Cristo Jesus. E Paulo estava falando para aqueles irmãos que eles precisavam lembrar disso. Assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que nós, como igreja, fazemos parte de um mesmo corpo. Cada membro tem a sua responsabilidade, cada membro tem a sua função. Na presença de Deus, todos têm o mesmo valor. E esses membros estão ligados ao mesmo cabeça, Cristo Jesus. Aqueles irmãos precisavam lembrar disso. Precisavam lembrar que um dia o Senhor levantou um servo para anunciar o Evangelho a eles. Isso, meus irmãos, precisa estar vivo em nossas mentes. Nós precisamos lembrar do início da nossa caminhada. Nós precisamos lembrar como o nosso coração pulsava, ardia por Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar do início, quando nós tínhamos tantas dúvidas e buscávamos na palavra as respostas. Quando muitas vezes não deixávamos os nossos pastores em paz, com tantas perguntas, com o desejo, com a sede de conhecer mais a Jesus. E se o seu coração não nutre esse mesmo desejo ao longo da caminhada, o apóstolo Paulo está nos lembrando isso. Assim como nós recebemos o Evangelho, nós precisamos continuar nesse Evangelho. E ele vai dizer que nós precisamos estar enraizados e edificados nele. É o tema que vocês escolheram para a celebração desses 64 anos. Enraizados em Cristo. E essa palavra enraizados vai nos lembrar aquilo que Jesus falou em João 15, que ele é a videira verdadeira. E o Pai é o lavrador. Todo aquele que dá ramo, que dá fruto, o Senhor vai ajudá-lo, vai podá-lo. Mas aquele que não dá fruto, o Senhor irá cortá-lo e jogar fora. E nós estamos limpos pela palavra de Deus. Estar enraizado em Cristo é fazer com que nós lembremos do início da nossa caminhada. Que nós lembremos como nós recebemos o Evangelho. Que nós lembremos como o nosso coração era alegre no começo da caminhada com o Senhor. E que essa mesma alegria precisa estar conosco em toda a nossa trajetória. Eu costumo dizer que a vida cristã não é uma corrida de 100 metros. Você vai olhar para o alvo final e dar um salto, e dar um pique e vai acabar em 100 metros. A corrida cristã é verdadeiramente, a vida cristã é verdadeiramente uma maratona. Que nós precisamos estar preparados para corrê-la. E às vezes nós estaremos com muito gás, mas às vezes nós estaremos sonhando, esperando aquele ponto que iremos beber uma água para renovar nossas forças. Que às vezes nós estaremos sozinhos no caminho, mas às vezes nós estaremos precisando daqueles que estão ao nosso lado dizendo: continua, continua. Essa é a vida cristã, meus irmãos. Por isso que Paulo vai dizer, é preciso, da mesma forma que recebemos o Evangelho, viver esse Evangelho. Mas a grande pergunta é, por que o apóstolo Paulo estava tão preocupado que aqueles irmãos tivessem firmados, enraizados, edificados em Cristo e continuassem desta mesma forma? O versículo 8 vai nos trazer a resposta. Paulo diz: tenham cuidado, para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia
e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala para mim e para você, para todo cristão: tenham cuidado. Na caminhada com Cristo nós precisamos vigiar. A responsabilidade não é só dos líderes que ensinam, mas todo cristão ele precisa tomar sobre si a sua responsabilidade. Vigie, tenha cuidado. É interessante aqui que quando Paulo fala filosofias, não pense que ele está condenando o ensino em si da matéria filosofia. Estamos falando no primeiro século, onde qualquer ensino muitas vezes era comparado com filosofias. Por exemplo, os ensinos dos saduceus, dos fariseus, algumas vezes eram chamados de filosofias. Mas o que Paulo está dizendo é: qualquer ensino humano que venha de encontro à palavra do Senhor, que venha de encontro ao evangelho que vocês receberam, que venha de encontro a essa verdade que transformou a sua vida, como ele falou lá em Gálatas, é anátema e nada serve. Tenham cuidado quanto a isso. Paulo está chamando a atenção para que eles pudessem olhar para aqueles falsos ensinos que estavam tentando minar a fé da igreja em Colossos. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, será que hoje nós também não temos que ter essa preocupação? Será que foi só no primeiro século que a igreja era bombardeada por falsos ensinos? Será que a igreja no nosso tempo também não está o tempo todo sendo bombardeada por falsos ensinos? Muitas vezes esse bombardeio vem indiretamente através das redes sociais, através da internet. O fato é, vivemos hoje uma era que é chamada da pós-verdade. Não existe mais verdade. O que existe são fatos alternativos. Cada pessoa agora pode buscar o caminho para a sua própria vida, o seu bel prazer, pode buscar a sua própria verdade e muitas vezes não quer arcar com as consequências dos seus próprios desejos, das suas próprias atitudes, porque a Bíblia diz que só existe um caminho que nos leva à verdade, que nos dá vida, e esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. Mas, na nossa era, muitas vãs filosofias têm se levantado. Muitas pessoas estão aprendendo coisas que não condizem com a palavra do Senhor. Infelizmente, muitos púlpitos estão manchados por essas vãs filosofias. Pessoas que se levantam dizendo que precisamos atualizar a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é um livro antigo e nós não precisamos levar a sério tudo o que ali tem. Isso não vem de Deus. Pessoas que estão defendendo para alguns crentes o seguinte: olha, se você vive dessa forma, se esse pecado está tão forte na sua vida, na verdade isso é uma maldição hereditária. Viva como você está, porque isso vem da sua família, isso não é culpa sua. Quando a Bíblia diz que em Cristo são novas todas as coisas. A família está cada vez mais sendo atacada. As nossas crianças, elas crescem agora com a alternativa de escolher o que querem ser. Infelizmente, a família está sendo cada vez mais volátil, mais instável. Aquilo que lá fora acontece, infelizmente, em algumas igrejas, alguns cristãos estão levando o divórcio como sendo a primeira opção frente ao primeiro problema do casamento. Quando a palavra diz que aquilo que Deus uniu, ninguém separe. É fato que a Bíblia também nos diz que existem motivos para isso, mas a igreja ela tem que defender a família como Cristo nos ensinou. A pureza sexual, algo que os jovens dos nossos dias estão cada vez mais sendo atacados. Esses dias eu estava aconselhando um adolescente e ele chegou para mim e disse assim: eu já lutei muito contra a questão da pureza sexual, mas hoje em dia eu fico pensando, será que eu devo lutar mesmo? Porque lá na minha escola todo mundo diz que não precisa esperar o casamento. Vãs filosofias que têm minado a fé dos verdadeiros cristãos. E nós, se estivermos enraizados em Cristo, não podemos relativizar a verdade do Evangelho. A palavra do Senhor vai dizer que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através dele. A igreja em Colosso precisava estar firmada nesta verdade. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo ele não quer saber do nosso passado.
aquilo que nós fizemos antes de ter um encontro com Ele e nos arrependermos, isso não vai ser levado em conta para nós. É fato que alguns erros da nossa vida, as consequências vão nos acompanhar. Mas a igreja em Colossos, por exemplo, ela não era uma igreja formada pelo povo judeu. Ela era uma igreja formada por gentios, aqueles que não faziam parte da nação de Israel. Mas quando o evangelho chega ali, eles se arrependem das suas falhas, eles confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a sua vida é totalmente transformada. A grande pergunta é, meus irmãos, as nossas vidas estão transformadas? Como estamos nos portando fora das quatro paredes? Nos demonstramos que de fato estamos enraizados em Cristo? Como profissionais, sendo patrões ou funcionários, a luz de Cristo brilha em nosso ser? A nossa família testemunha para as famílias do mundo que de fato a nossa casa é um pedacinho do céu? Esposo, você tem amado a sua esposa como Cristo amou a igreja, como Paulo vai falar lá também no capítulo 3, versículo 19, sem tratá-la amargamente. Esposa, você tem respeitado o seu marido, como a Bíblia vai dizer que ele é o cabeça da sua casa, como Paulo também fala neste mesmo livro, no capítulo 3, versículo 18. Os filhos têm prazer nos seus pais, honram os seus pais, como a Bíblia também vai falar nesse mesmo livro. Aqueles que vivem, meus irmãos, a plenitude de Cristo, aqueles que vivem enraizados em Cristo, quando saírem das igrejas, vão demonstrar por onde quer que passem, a minha vida é totalmente transformada. A plenitude da vida em Cristo só será possível quando estivermos enraizados na videira verdadeira. Pois se não for assim, as vãs filosofias do nosso tempo irão minar a nossa fé. Se não for assim, as vãs filosofias do nosso tempo não deixarão que nós como igrejas andemos em unidade, que é tão necessário para o povo de Deus. Se não for assim, meus irmãos, nós não entendemos o evangelho de Cristo Jesus. Paulo começa dizendo: vocês receberam o evangelho, estejam enraizados e edificados nele, continuem a vivendo nele. Mas por que isso, Paulo? Para que as vãs filosofias não venham minar a sua fé, não venham destruir a comunhão da igreja. Mas por que nós devemos lutar tanto para seguir os ensinos de Cristo? O texto também vai nos ensinar. No versículo 9 e versículo 10, Paulo vai dizer: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Paulo está falando aqui da doutrina da encarnação. A doutrina da encarnação nos ensina que Deus mandou o seu Filho amado a este mundo, Jesus Cristo, que se fez carne, nascido de mulher, gerado pelo Espírito Santo, que não pecou em nenhum momento, andou com pecadores e mesmo assim, sem nenhum erro, foi condenado à morte por Pôncio Pilatos, em morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, passeou entre os seus discípulos e entre outras pessoas durante 40 dias com o corpo glorificado, e depois foi assunto ao céu, para que nós viéssemos a crer que um dia ele voltará para buscar a sua amada igreja. Mas isso acontecerá para aqueles que entenderam o evangelho e se submetem ao cabeça da igreja, Cristo Jesus, nosso Senhor. As vãs filosofias vão se levantar contra a igreja, mas se nós de fato estamos em Cristo, firmados em Cristo, nós iremos nos submeter à verdade de Cristo Jesus. E é interessante que Paulo vai usar duas figuras nesse texto para mostrar a responsabilidade da igreja, para mostrar a responsabilidade dos cristãos, para mostrar que nós, se estamos enraizados em Cristo, nós precisamos cumprir aquilo que nós dizemos honrar e acreditar. Paulo começa usando a figura da circuncisão. Ele começa dizendo o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. A circuncisão, meu irmão, meu caro visitante, era um sinal visível no povo judeu. Mas Jesus veio para mostrar que Deus não está preocupado com atos externos.
Deus não está preocupado com aquilo que o pastor Tomás aparenta fazer. Deus está preocupado com aquilo que está no meu coração. Quem sou eu no meu íntimo? Eu tenho lutado contra a minha carne. Essa é a circuncisão espiritual. Aqueles que estão enraizados em Cristo entendem que atos exteriores muitas vezes não revelam o que está dentro do coração. O próprio Senhor Jesus falou em Marcos 7, do versículo 20 ao 23. O que sai da pessoa, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a maldade, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Muitos judeus eram circuncidados e faziam tudo isso. Jesus está dizendo: eu não me importo com atos exteriores. E Paulo lembra a igreja: a circuncisão de vocês é espiritual. Porque como foi dito lá em Efésios 1,13, um dia vocês ouviram o evangelho e crendo nesse evangelho vocês foram selados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que trabalha de dentro para fora. E aqueles que são circuncidados espiritualmente, eles têm amor, eles têm alegria, eles têm paz, longanimidade, benignidade, eles têm fidelidade, eles são mansos e eles possuem domínio próprio. Porque esse é o fruto do Espírito. Essa é a circuncisão que Paulo nos lembra e diz: se vocês foram circuncidados em Cristo, as vãs filosofias não vão tirar vocês do caminho do Senhor, porque vocês estão enraizados nele. Mas Paulo também vai citar uma outra figura, que também é muito cara. Também vai nos lembrar de compromissos que nós cumprimos frente à igreja. E vai lembrar das nossas palavras públicas da nossa fé. Paulo vai falar do batismo. Ele diz no versículo 12 e 13: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, ele lhe deu vida juntamente com Cristo. Meu irmão, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. O batismo não salva ninguém. Mas aqueles que são salvos, eles têm o desejo de cumprir as ordenanças de Jesus. E a primeira ordenança é o batismo. O batismo é um momento público, onde você torna a sua fé pública para toda a igreja, onde você está assumindo um compromisso de morrer para o mundo e viver para Deus. E é um dia de festa. No último dia 17 do mês passado, de novembro, tivemos um batismo lá na igreja. Foram 16 pessoas. E, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Tomás Severo, sou pastor auxiliar na Igreja Batista Central do Ibura. Estou há 2 meses ordenado. Tenho o privilégio de caminhar ao lado de um pastor que tem me ensinado de perto muitas coisas. Dentre essas, no momento do batismo, ele disse: Tomás, você como pastor da juventude vai batizar alguns. Dos 16, ele me permitiu batizar 5 que eram mais jovens. E desses 5, eu tive o privilégio de batizar minha irmã. Minha irmã que se desviou do evangelho quando adolescente e jovem, ela tem 25 anos hoje. Foi um momento muito emocionante. Eu tenho certeza que no próximo domingo, que vai ter batismo aqui, né, pastor? Eu assisti o culto pela manhã, eu vi que ia ter batismo no próximo domingo. Vai ser um momento muito emocionante para aqueles que o pastor Jorge irá ali realizar o batismo. Mas para além da emoção, meus irmãos, se você é batizado numa igreja cristã, um batismo de crentes, aqueles que professam a fé em Cristo, você sabe que você assumiu publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Você assumiu publicamente que Jesus Cristo é o seu cabeça. Ou seja, os ensinos de Cristo devem estar firmados no seu coração. E Paulo vai mostrar justamente isso. É preciso honrar o seu compromisso. É interessante que em um dos momentos mais sombrios da igreja, passamos agora pelo aniversário da Reforma Protestante, no século XVI, onde a igreja ela estava sofrendo, porque a Bíblia não era levada a sério. Aqueles homens que se levantaram como reformadores, eles definiram ali alguns elementos para que as pessoas pudessem ver que a igreja ali de fato era uma igreja pura. E um desses elementos era o batismo. Eles diziam: uma igreja verdadeira prega fielmente a palavra do Senhor.
Uma igreja verdadeira, ela pratica corretamente as ordenanças, batismo de cristãos regenerados, a ceia do Senhor para aqueles que estão em comunhão com Deus e com a igreja. Uma igreja verdadeira, ela realiza o discipulado, ela ensina o evangelho, vida na vida. E uma igreja verdadeira, ela luta pela santidade. Porque se nós não formos santos, como iremos falar de santidade para o mundo? E Paulo aqui, há 2000 anos atrás, nos lembra. Nós somos circuncidados, cremos no evangelho, o Espírito Santo habita em nós, ele nos dará domínio próprio para lutar contra as artimanhas do inimigo. Se nós somos circuncidados, enraizados em Cristo e fomos batizados, publicamente nós dissemos que Cristo é o nosso cabeça. E tudo isso, meus irmãos, para que nós possamos viver como Jesus disse que deveríamos viver, sendo sal na terra e luz no mundo. Uma sociedade perdida, uma sociedade onde as pessoas sequer conseguem identificar quem são, uma sociedade onde as pessoas estão cada vez mais perdidas nos seus próprios desejos, uma sociedade onde as pessoas estão escravizadas pelos vícios, uma sociedade onde as pessoas não sabem o que é a verdade. A igreja tem a missão de levar a verdade de Cristo Jesus aos perdidos. Mas para isso, nós precisamos estar verdadeiramente enraizados em Cristo, cumprindo aquilo que nós prometemos fazer de livre e espontânea vontade. No dia que nós recebemos o Evangelho e no dia que nós tornamos pública a nossa fé através do batismo. E Paulo vai encerrar essa perícope nos lembrando um motivo porque vale a pena fazer tudo isso. Paulo vai dizer no versículo 15 e 16 que o escrito da nossa dívida foi cancelado, que ele removeu inteiramente esse escrito, cravando na cruz e despojando os principados e as potestades. Publicamente ele triunfou sobre tudo isso na cruz. O escrito da dívida é uma figura que Paulo usa para o seu tempo. Se fosse hoje, ele iria dizer o SPC e o Serasa. Aquilo que as pessoas devem e é conhecido publicamente. Mas o fato é, meu irmão, minha irmã, que todo ser humano tem um escrito de dívida contra Deus. Todo ser humano deve algo a Deus. Existe um corinho que cantava-se lá na nossa igreja, quando era criança, eu não lembro muito bem, mas ele diz mais ou menos assim: olhe para o céu, olhe para o mar, vê que maravilhas meu Deus criou. Suba lá nos montes, olhe para os bosques, vê que maravilhas meu Deus criou. E de toda a criação, tudo que nossos olhos conseguem enxergar, o único que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, foi o ser humano. E nós deveríamos carregar algo que Deus tem, que os anjos e serafins dizem 3 vezes lá em Isaías 6, santo, santo, santo. Deveríamos viver em santidade, mas existe um mal que corrói toda a humanidade, que surgiu inicialmente lá no mundo angelical, porque Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo 3,6 que o diabo ele se usurpou por conta do orgulho. E a Bíblia vai dizer que o diabo e os seus anjos foram expulsos da presença de Deus. E ele ali utiliza a serpente para ludibriar a mulher e Adão, e o pecado ele vai estar agora em toda a humanidade. E algumas pessoas podem dizer: eu nunca roubei, eu nunca matei, isso aí não é para mim. Mas veja, a Bíblia está dizendo que a raiz do pecado é o orgulho. E todos, alguns em maior intensidade, outros em menor intensidade, já passaram por algum momento de rebeldia contra Deus por conta do orgulho do seu coração, por conta da vaidade, não o desejo de estar aparentemente bonito ou bonita, mas a vaidade de querer ser melhor a todo custo, a soberba do coração. Isso revela o pecado do ser humano, e todos pecamos dessa forma. Ninguém aqui vai estar isento desse pecado. O orgulho revela que o ser humano está em desobediência a Deus, porque muitas vezes achamos que as nossas próprias decisões são melhores do que as decisões de Deus. Ora, se você ganha um eletrodoméstico novo, ou você compra um móvel que não sabe montar, você vai olhar o quê? O manual de instruções. Se nós somos criados e criaturas de Deus, e Ele nos deu um grande manual, que é a palavra do Senhor, nós deveríamos respeitar esse manual. Quantas vezes nós desrespeitamos esse manual? Todos nós tínhamos um grande
escrito de dívida contra Deus. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele não nos deixou sozinhos. A sua misericórdia se revelou quando Ele manda o seu Filho amado morrer uma morte de cruz em nosso lugar. Por isso que nenhuma religião no mundo vai acreditar que o cristianismo é verdadeiro, porque nenhuma religião acredita que Deus poderia se fazer carne através de seu Filho, andar com a criatura e morrer por conta de uma criatura que se rebelou contra o Criador. Esta é a loucura do Evangelho. A cruz de Cristo Jesus mostra o seu tão grande amor por cada um de nós. E em resposta a esse grande amor, o que eu e você estamos fazendo? Deus cancelou nosso escrito de dívida. Ele destronou todas as potestades e principados. E fez isso publicamente na cruz de Cristo. Para dizer a mim e a você, querido irmão, precisamos estar enraizados na videira verdadeira. Precisamos estar edificados nele. Que a mesma alegria que ardia no nosso coração quando recebemos o Evangelho precisa ser nutrida dia após dia nessa grande maratona da vida cristã. Saiba que as lutas continuarão. Mesmo nós sendo cristãos, filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, Paulo vai dizer lá em Efésios 6, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meu irmão, minha irmã, vigie. O inimigo de nossas almas, ele está condenado a viver a eternidade distante de Deus. E ele vai fazer de tudo para que a igreja venha tropeçar, para que mais pessoas não acreditem no Evangelho. Mas a nossa missão é romper com as ciladas do inimigo. Estejamos enraizados e edificados nele. Nossa oração é para que essa igreja continue a comemorar inúmeros e inúmeros aniversários, até que Jesus Cristo venha buscar todo aquele que crê. Mas que, sobretudo, meus irmãos, vocês realmente estejam enraizados e edificados em Jesus. Pois o Senhor, que tanto nos amou, entregou a sua vida por nós, só requer de nós a obediência e a confiança nele. Que o Senhor Jesus continue a fortalecer o Epáfras dessa igreja, o ministro do Evangelho que, com fidelidade a Deus e lealdade a vocês, tem batalhado ao longo desses anos que ele está aqui à frente, para que vocês entendam o que é viver para Cristo. Que Deus continue fortalecendo o pastor Jorge, a pastora Josineide e todos os pastores dessa igreja. E você que ainda não rendeu a sua vida a Cristo Jesus, pare um pouco. Reflita na história da humanidade. Nós estávamos em meio a uma pandemia. Quando pensávamos que tudo iria melhorar, guerras vieram e surgiram. E tudo isso surge por conta do orgulho do coração do ser humano. O desejo e a fome pelo poder a todo custo. Pare um pouco e olhe para a sua vida. Quantos motivos você tem de pedir perdão ao Senhor, porque às vezes você tomou decisões achando que você era o próprio Deus da sua própria vida, e algumas consequências você tem amargurado. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, querido visitante, tem uma solução. Olhe para a cruz de Cristo e veja o quanto Ele te amou. Quem vive enraizado em Cristo, vigia para não ser influenciado pelas filosofias desse mundo. Quem vive enraizado em Cristo, entende que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e por isso nós devemos ter uma vida de obediência a Ele. Esse texto nos chama a fazer uma análise da nossa própria vida. Como está o nosso relacionamento com Deus? Nossa caminhada cristã começou boa e continua boa. Precisamos lembrar que recebemos o Evangelho um dia, buscar nos fortalecermos mais e mais novamente. Lembremos, nós fomos muito perdoados. Por isso, nós devemos muito amá-lo. E Deus continue abençoando grandemente a PIB e Cajueiro. Que essa igreja desfrute de mais muitos e muitos anos de aniversário até a volta de Cristo Jesus, servindo o reino de Deus e anunciando que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe, meus irmãos.